Parece um balé, né? Mas é trabalho. Trabalho representado com tanta dignidade, com tanta grandeza, parece quase uma coisa sagrada, né? Esse é o realismo que traz a vida, né? Muitas vezes a vida dura para as telas, para uma dimensão maior. A obra de cima é de Jean-François Millet, que se chama As Respigadeiras, e a obra abaixo é de Jérôme Caillebotte, que se chama Os Raspadores de Assoalho, ou Os Raspadores de Parquet. O realismo foi uma reação, digamos assim, aos temas exóticos, distantes do romantismo, né? Ele queria trazer, de fato, a vida das pessoas comuns, o que não foi muito bem aceito pelas pessoas não comuns, pela elite, porque, de fato, era uma aproximação, digamos assim, um pouco indigesta, já que não fazia tanto tempo assim que tinha havido a Revolução Francesa. Estamos falando aqui de dois pintores franceses. É interessante porque essa dimensão do trabalho incomoda, né? E traz assim uma leitura, às vezes, muito equivocada. Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa própria concepção de Hollywood sobre o trabalho dos artistas, né? Tem filmes que simplesmente o artista acorda, faz uma obra-prima, sai e vai viver a sua vida glamurosa. E a gente sabe que não é assim. Existe um trabalho, muitas vezes um sofrimento, um esforço por trás de um trabalho realizado. A Feiga, uma teórica da arte, ela fala uma coisa muito interessante. No trabalho, o artista intui, age, transforma, a todo instante se pergunta: falta algo? Sigo? Paro? Mas teve uma pessoa, um trabalhador incansável, que entendeu muito bem o trabalho de Millet e a grandeza desse trabalho. Esse trabalhador foi Van Gogh. Van Gogh representou, ele retomou vários temas de Millet e fez a sua grande interpretação desses temas. A dimensão do trabalho vai permear a história da arte e vai permear a gente que observa, que pensa. É um trabalho extremamente frutífero o nosso, né? E é um trabalho vantajoso em tudo para nós. Quando a gente está se exercitando, quando a gente está se dedicando a esse trabalho, coisas estão acontecendo, né? na nossa mente que transforma a nossa forma de ver essas obras. Esse trabalho do Millet foi um trabalho muito renomado, muito comentado, digamos assim, por todas as correntes, inclusive biológicas, mas os grandes conhecedores da arte francesa do século XIX, que é o Museu d'Orsay, fala que, de fato, essa obra pode abarcar todas as ideologias e foi usada, né, para explicar, para justificar todas as ideologias, mas ela é muito maior do que isso, né? Há uma dimensão, veja a paleta que ele escolhe, né? Essas mulheres pertencem às mesmas cores, à mesma atmosfera do ambiente que as cerca. Elas são respigadeiras, que são mulheres, que são pessoas que sequer são camponesas, elas recolhem a sobra do que os camponeses recolheram. Quer dizer, uma posição ainda mais inferior, mais difícil. No entanto, a gente vê o respeito com que elas são retratadas, a elegância. Não sei, acho que elegância não é um bom termo, né? Mas a grandiosidade que elas são retratadas, né? Na sua vida dura, na sua vida difícil. E também o artista que trouxe os trabalhadores da cidade, porque essa era uma característica sua, fez não sei quantos esboços, alguns esboços chegaram até nós, e você vê o cuidado ainda no esboço, quer dizer, quase que como uma obra terminada, tamanho cuidado para se retratar esse momento do trabalho. Eu acho particularmente bonito esse olhar, né, desse trabalhador do canto, olhando para o do meio, que eu imagino seria o mais experiente. Enfim, trabalhos que inspiram a gente a ter outros trabalhos, a ter novos trabalhos. É o realismo que dá a nova dimensão. Ainda tem uma coisa muito interessante. O realismo ele foi visto como um grande passo para a modernidade. Inclusive, foram os primeiros a fazer uma pintura de fato externa. Começavam as suas pinturas na parte externa, na natureza, né? E
E retratava muitas vezes a natureza também. Millet, junto com outros artistas, se retiraram para a vida rural e aí, então, começaram a retratar essas pessoas e a própria natureza. Depois, posteriormente, o impressionismo vai adotar essa mesma prática, de ir para, que a gente chama in loco, né? De ir para o local para pintar, mas começa no realismo. E daí, a partir daí, vários desdobramentos vão acontecendo, os temas vão se intensificando, as formas vão ficando cada vez mais expressivas, até que a gente caminha, então, para o expressionismo, e caminha muito mais. A última obra que você vai ver, depois desse pequeno vídeo, se chama Ângelus, que é o final do dia desses trabalhadores. É uma obra linda também, de Millet. O nosso trabalho continua, o nosso exercício, né, de descobrir, de encontrar, de, como diz a Faiga, imaginar o imaginar. Imaginar o que esses pintores estão pensando, o que eles estão compondo, é o nosso trabalho muito frutífero e muito prazeroso. Até o próximo trabalho.